De volta neste quinto e último bloco do nosso programa, é claro, nós não poderíamos deixar de conversar exatamente com um dos grandes protagonistas de toda essa movimentação que nós estamos experimentando no Brasil, ou seja, o povo indo para as ruas, que é exatamente o jovem, né? Eu sei que participaram famílias inteiras, pessoas das mais diversas idades, mas o jovem foi maciçamente figura presente nessas transformações e, é claro, nós temos que ouvir os jovens, né? E estamos aqui com jovens universitários, liderança, nós estamos aqui com a Marília, o Lissandro, estamos com o Judá e o Felipe, que vão exatamente discutir com a gente sobre a participação do jovem nesse movimento. Lissandro, vamos conversar com você então? Ok. Olá. Mas eu quero te perguntar o seguinte, eu sei que você está ansioso para falar, mas eu quero ver o seguinte, a participação do jovem foi maciça, né, neste evento, e o que tu achas que levou o jovem a participar de um movimento tão importante como esse? Ok, eu cumprimento o senhor, professor, a todos os colegas aqui presentes. Bem, o jovem, nós vimos nessas manifestações, principalmente agora, o quanto o poder da juventude politizada e que se desperta e que vê que a política ela vai muito além do que a política partidária, ela vai à política nacional. Quando o jovem se mobiliza, é muito importante. E como o senhor citou, tanto o jovem quanto outras pessoas, famílias inteiras foram às ruas dizer que queriam mudança. Graças a Deus, a maioria das manifestações e a maioria das pessoas que estavam presentes fizeram algo pacífico e queriam mudanças realmente. É importante, quando o povo se mobiliza, as coisas acontecem. A maior prova disso, por exemplo, é a lei da ficha limpa, que nasceu de uma iniciativa popular. E mais, uma coisa que é para se destacar é que essas manifestações, elas não devem ser retidas apenas por esse momento. Elas devem ser constantes. Como? Só nas ruas? Também, mas não só isso. Principalmente no próximo ano, nas eleições, nos anos seguintes nas eleições, votando consciente. Nós temos que ver, estão representando bem ou não? Se não estão, na próxima vez a gente vai dar resposta nas urnas. Então isso é primordial. E outra, dois canais que muita gente não sabe, mas nós temos também, e eu sempre participo, é o Alô Senado, o Disque Câmara, onde você também pelo e-mail pode fazer. Você participa, você liga, deixa sua opinião nas comissões ali de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos, dizendo, participando, expondo o seu ponto de vista sobre aquele projeto. Então nós, enquanto cidadãos, o jovem agora, ele se levantou, ele mostrou que ele está aí, porque quando o jovem ou quando a população de modo geral se mobiliza e faz a sua parte, os políticos que estão no poder nos representando sentem a pressão e sentem que eles têm que dar satisfação, que eles não estão ali ao léu, que eles têm que justificar para alguém. E esse alguém somos nós, cidadãos. Não podemos abrir mão da nossa cidadania. E nós vimos também, professor, as redes sociais como elemento fundamental nisso. Nós sabíamos que nos Caras Pintadas, aquele movimento lá na época do presidente Collor, que gerou o impeachment do Collor, não tinha as redes sociais e teve aquela mobilização. Mas dessa vez, com o advento da tecnologia, do avanço tecnológico, nós temos visto que ela está sendo usada a favor da democracia. Isso tirando alguns grupos que tentaram se infiltrar para coisas que não condiziam com o movimento, mas o movimento em si, a manifestação geral, foi pacífica. Essa politização é interessante até porque muitas vezes, ou quem sabe até um de vocês é que pode estar à frente de decisões políticas como essa, né? Por isso, Judá, você aqui ao meu lado, depois o Felipe, quero conversar com vocês dois a respeito exatamente. Vocês acham que essa participação do jovem foi uma participação consciente, madura, ou ainda grande parte dos jovens estavam participando da movimentação sem entender os verdadeiros fundamentos, né, que deveriam sustentar esse movimento? Pois é, temos que lembrar aqui que as manifestações começaram em Porto Alegre e elas realmente ganharam uma força e um alcance nacional quando foi para São Paulo, com o caso dos ônibus, das tarifas de ônibus dos 20 centavos, que tanto que muita gente mostrava cartazes dizendo que não era apenas pelos 20 centavos. Existem muitas coisas no Brasil que tem que melhorar e os 20 centavos foi aquela gota d'água, o que o jovem estava precisando para ir para as ruas. Como a passagem de ônibus, os transportes públicos é uma coisa que afeta a maioria dos jovens, foi aquele choque que o jovem precisava para se manifestar e ir para a rua. O que levou muita gente para as ruas exatamente porque muita gente ia para as ruas e assim, por que você está aqui manifestando? Muitos falavam apenas pelos 20 centavos. Mas não era só por isso. A gente exigia a PEC 37, a PEC 33, o foro privilegiado, melhoria na saúde, a melhoria na distribuição de renda, a administração, que é o principal fator da revolta, porque dinheiro se tem, o dinheiro vai para as instituições. Só que falta uma administração comprometida, um pessoal fazendo um trabalho justo e mais comprometido realmente.
Então, assim, muita gente foi para a manifestação pelo calor do momento. Assim, pô, tá todo mundo para a manifestação no Facebook, aquele agito todo, e muita gente ia pela tendência de si, pela inércia. Muita gente está se movendo, está se locomovendo, eu vou junto. Mas na hora tal de responder, pelo que você está aqui, pô, não sei, tal, é pelos 20 centavos, mas não era só isso. Então eu peço a todos assim, que se informem bastante. A gente tem que lembrar que a mídia televisiva, ela manipula algumas informações, algumas emissoras, mas a internet, para o mau usuário, ele também pode usar isso para manipular. Então na internet é muito bom porque assim, você vê uma informação no Facebook, rapidamente você abre o Google e confirma se essa informação é válida ou não, é incorreta ou não. E aí é uma coisa que veio para nos libertar um pouco da mídia televisiva. E parece que você está usando isso muito bem, é muito interessante, é importante a gente ver o jovem assim consciente, porque realmente eles são o futuro, né, da nossa sociedade. Eles Exatamente. Serão, quem sabe, os futuros governadores, os futuros senadores serão vocês, né? E realmente precisa ter muita consciência de que essa transformação vem na medida em que você chegando lá vai estar preparado para decidir, ok? Muito melhor do que nós temos hoje. E aí, como é que você analisa esse cenário todo? A tristeza do povo é em geral com os partidos, mas ao mesmo tempo a gente não pode confundir o antipartidarismo com apartidarismo. O próprio MPL, ele é apartidário, mas ele sempre teve na luta do MPL, o Movimento Passe Livre, que puxou as manifestações em São Paulo, sempre teve junto com partidos políticos de esquerda e até mesmo de direita tiveram ajudas no negócio. Mas muitos partidos políticos, digamos reaças, eles aproveitaram enquanto estavam indo para cima da presidente, né? Ao mesmo tempo, aproveitaram, todo mundo tirou proveito. Por isso, eu digo, a população não gosta disso. Hoje ela vê que as pessoas se aproveitam desse pensamento, dessas manifestações, não importa se é de direita ou de esquerda, de centro, elas estão se aproveitando. Hoje a manifestação de Manaus foi muito mais um oba-oba, porque 90% não sabia o que estava acontecendo, sempre houve manifestações e 90% não foi para as outras manifestações, né, professor? É interessante as palavras do Felipe e do Judá, no sentido de que eles dizem o seguinte: as mídias sociais estão aí, as informações estão muito disponíveis, mas isso aumenta a tua responsabilidade, que é a necessidade de você saber filtrar o que te interessa, né? Quando eu fui às ruas, eu sabia o motivo pelo qual eu estava indo. E não foi apenas só o Facebook que me ajudou a coletar as informações. Eu fui atrás porque eu estava interessada em realmente saber do que se tratava o movimento. Então isso falta nos jovens, a curiosidade de saber como está a situação do nosso país de hoje em dia. Porque não adianta só a gente ficar compartilhando frases do tipo: ah, nunca se viu tanta gente honesta no Senado. A pessoa tem que ir atrás da informação, saber de onde vem, saber qual é a veracidade dessa informação. Porque senão muitos jovens vão sair à rua sem saber o que saber, sem saber o que falar, sem saber qual é a causa da nossa luta. Então essa é a minha opinião. Na realidade, então, a gente vê que tem uma juventude já bastante consciente a respeito da sua participação nessas transformações sociais, né? Da participação dos jovens. Eu repito, eles é que estarão à frente das principais decisões no setor da educação, da segurança, da saúde, política, etc., né? E, portanto, nós estamos vendo aqui que o Brasil, sem dúvida alguma, está preparando uma nova geração para tomar conta dos seus destinos, quiçá, e aí eu vejo isso com muita felicidade. Nós vamos ter, sem dúvida alguma, um resultado positivo de todas essas transformações. Gente, e assim chegamos ao final de mais essa edição do nosso programa, o programa Zona de Desenvolvimento, que toda semana está com você discutindo temas dessa natureza, temas importantes, para melhorar a tua informação e a tua formação também. E dessa forma nós te convidamos a estar conosco em nossa próxima edição. Até lá, hein?